aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta para variar na sua quinta-feira, na nossa, na Quinta-feira do Universo, porque esse é o melhor podcast que você pode encontrar na sua vida. E eu tô aqui com a minha sócia, Luana Cunha. Eu. Presente. Oi, tudo bom? Pra gente Ai, tocar. Eu tô olhando pro nada. Gente, vocês não acreditam assim o nível de profissionalismo que é esse podcast. Mas tem 15 é verdade. câmeras aqui, gente. Tem 15 câmeras que a gente se perde. E depois a gente ensaiou, né? Pra variar. A gente sempre ensaia. Uhum. Mas é normal. Então tá tudo certo. Porque esse aqui é o Prosa Positiva. E é um podcast sério, porém Divertido. Se não fosse assim, a gente nem saía pra gravar. Exatamente. Porque nós somos dessas. Seja bem-vindo, você que tá chegando por aqui agora. Aproveita, marca a gente aí, passa a seguir a gente nas redes sociais. @cdperma com H no final, no YouTube, no Spotify e maratona tudo que já tem lá, que inclusive a gente já tem a 4ª temporada completinha e a gente tá aqui com você agora na 5ª temporada, inclusive no episódio 2, parte 2, eu olhei a minha cola pra não errar, 522. Será que pegou ela olhando disfarçadamente? Ai, Ai, que não deu, droga. poxa, perdeu o flagra. Faz parte, gente. Incrível, coisas que só Os vê quem tá bastidores, aqui. É. só ao vivo. Mas a gente quer deixar o convite. Já nos conhece? Maravilha. Marca os amigos, vem junto, pega o seu caderninho e a caneta que você já sabe que aqui tem que fazer anotação. E se você está chegando por aqui agora, passe a nos acompanhar. Certeza de que a gente vai te trazer alguma coisa útil nessa vida. Nem que seja risada. É. Para deixar o seu dia, seus episódios curtos, 30 minutinhos para você aproveitar em casa, fazendo aquele jantarzinho ou aquele lanche antes de entrar para aula na faculdade, no trânsito. Inclusive, a gente está falando de estresse. Não fica estressado. Você vai entender exatamente o que é estresse e o que não é estresse, para você ficar uma pessoa mais culta e mais consciente. E hoje, aqui agora, nesse episódio, a gente vai para a parte 2 do episódio 2 da 5ª temporada. E a gente está falando sobre resiliência no trabalho. Só que a gente ainda não chegou na resiliência. Eu vou explicar o porquê. Tem um motivo. Tem vários motivos. Primeiro, para a gente falar de resiliência, que é um recurso interno, uma força humana, a gente precisou falar sobre saúde mental. Que é para ver como é que tá a engrenagem aqui por dentro. Como é que funciona? Se a gente realmente consegue lidar com todas as adversidades da vida ou como a gente está lidando. Alguns de nós podem estar com uma saúde mental mais regulada, mais saudável, outros nem tanto. Isso não quer dizer que a gente não tenha dias bons e dias não tão bons. Exatamente. E a gente consiga voltar para o que a Lu chama, entre aspas, de normalidade. Depois eu puxei um ganchinho para a gente, antes de falar de resiliência, a gente estava falando de estresse. E o quanto o estresse nos impacta o nosso ciclo de pensamentos, que vai gerar as nossas emoções e sentimentos, que vai gerar um comportamento, e esse comportamento, um novo ciclo de pensamento. Eita, como diria a nossa saudosa Luana Simas. Luana, hashtag volta Luana, Lu. a gente vai resgatar. Eita, como tem gente estressada no mundo. E tem mesmo. Porque eu também dei uma olhada ali nas pesquisas e pelo menos de 42% a 47% da população mundial sofre com o estresse. E a Lu terminou o primeiro bloco dizendo pra gente que ia falar sobre emoções. Isso. Só pra gente partir pra resiliência, a gente estava explicando ali no episódio anterior que a resiliência, que o estresse, ele é um pico de emoção para reação a alguma coisa, lembra? Ok. E a gente estava dividindo ou tentando separar, nomear aquilo que é inomeável, ou a facilidade que a gente tem hoje de dar o nome de estresse para qualquer emoção. Tô chateado, tô triste, tô com raiva, tô frustrado, tô com medo, eu falo, tô estressado. Isso. E aí a gente tentou separar isso, e a reflexão que eu queria ter colocado no último programa, que eu falei que eu ia começar falando sobre isso, é que a gente precisa urgentemente aprender a nomear as emoções. Para que eu não chame tudo de uma coisa só. Eu tenho pacientes no consultório... Isso é um ótimo exercício. Anota aí, hein, gente? Eu tenho uma paciente no consultório, acho que deve estar com 21, 22 anos. Jovem. Jovem, super jovem. Que sempre que ela tem um momento apoteótico que leva, né,
a necessidade de um apoio psicológico, ela nomeia como eu estou muito estressada. Aí eu falo, tá, mas me diz o que você sente, quais são as emoções que estão envolvidas nisso. Não sei, eu estou estressada, eu estou estressada, eu estou estressada. Mas não reconhece as emoções que levaram a nomear aquele episódio de estresse. Porque, de novo, o estresse é o momento em que algo acontece que você precisa agir ou reagir prontamente. Tudo que não for isso é uma emoção ou uma associação de emoções. Ok. Lembrando que aquilo que necessita de uma ação ou de uma reação e que está no ambiente, ele passa por uma interpretação nossa. Então, por exemplo, se eu interpreto que o leão, que a gente falou lá no primeiro episódio, ele é um gatinho, eu preciso agir ou reagir? Não. Ele não coloca a minha sobrevivência em risco. Só que eu Não enxergo ele como uma ameaça. Exatamente. Não interpretei através do meu pensamento que aquilo é uma ameaça. Ou seja, existem pequenas coisas no dia a dia. A gente está falando de ambiente de trabalho, né? Ou no ambiente de trabalho, que é um gatinho e eu estou interpretando como um leão. Se eu interpreto como um leão, eu tenho um pico de estresse para agir ou reagir. Me manter nisso gera o adoecimento. E aí, as empresas hoje, quando elas fazem recrutamento e seleção, ou quando elas nos convidam para desenvolver colaboradores ou líderes, elas falam para a gente assim, meninas, queremos trabalhar a resiliência. E o que é? Aonde vive? Como dorme? Se reproduz? Como sentimos? Né? O que é a resiliência? É uma habilidade, é uma competência ou é uma capacidade humana? Por conceito, a resiliência ela vem da física, que é a capacidade que o material tem de expandir e voltar para sua posição. Expandir sob a influência de alguma coisa. Possivelmente do calor. Tá. De uma Ele coisa. Cresce. Coloquei uma energia no material, o quanto ele dilata e volta para sua forma original. Então, o quanto e o tempo é o que a gente chama de resiliência dos materiais. Esse conceito é aplicado quando a gente fala da resiliência como competência, que eu tenho chamado há algum tempo de inteligência emocional. Porque a resiliência é nada mais, nada menos do que a nossa capacidade de expandir para reagir a alguma coisa e prontamente voltar para o nosso estado normal. Então, imagina o João Bobo, aquele boneco lá que a gente bate. Se bate, ele vai volta. E ele volta. Então, ser resiliente no ambiente de trabalho é receber essa pressão, seja ela de uma entrega, seja ela de... eu estava fazendo um projeto, esse projeto foi cancelado. Tinham me prometido uma promoção e eu não fui promovido. É sempre um choque. Tinha uma expectativa, tinha algo que estava por acontecer, não aconteceu. Em quanto tempo eu reajo àquilo e volto... Como eu processo isso? Para minha posição normal. Eu acho que como processa também. Mas é muito mais em quanto tempo eu consigo voltar para uma normalidade e reagir àquilo de forma positiva. Então, ok. É correto a gente pensar ou dizer que eu me considerando alguém resiliente. Isso quer dizer que me capacita ali a
não enfrentar ou não ter ou não interpretar assim situações como sendo mais difíceis ou mais desafiadoras? Não te capacita a isso. Vão continuar existindo problemas, BOs, Você vai desafios, continuar quebras de sofrendo. expectativas. Ou seja, eu vou continuar vivenciando as situações de estresse, como a gente falou, que Isso. são aquelas situações mais de fontes mais significativas, de impacto mais significativo. Isso não quer dizer que eu me considerando ser alguém resiliente, eu tenho essa facilidade aí, ó. Pode vir a bronca, bater o que tá de boa, logo eu tô de pé. Olha, é que tem Eu conheço algumas pessoas que se declaram tem resilientes nesse sentido. Tem duas então... coisas distintas na tua fala. Então, a tua primeira pergunta é, então, se eu me considero resiliente, quer dizer que eu não sofro com isso? Isso. Não, você sofre. De qualquer forma, eu vou sentir. De qualquer forma, você vai sentir. Porque você é um ser humano. Então, Tá. você está sob pressão, você teve uma quebra de expectativa. O que te torna resiliente é como você enfrenta isso, em que tempo você volta para o teu estado normal. Então, vamos lá. Estamos nós duas em um projeto. Tá? E esse é um projeto que a gente batalhou muito para ter. Entendeu? Uhum. Projeto assim, ó. Ficamos anos lá e tal. Esse projeto não vinga. Não dá certo, não vai para frente. Se uma de nós é mais resiliente, imagina que eu sou mais resiliente nesse processo. Eu vou olhar para você e falar, Ana, beleza. A gente sofreu, eu também estou super frustrada, queria muito que desse certo, mas quais são os aprendizados que a gente tem aqui? O que a gente quer fazer? Isso cabe no nosso contexto? Não cabe. Vou chorar uns 2, 3 dias, mas eu já estou pensando num outro processo. Aquilo já está resolvido. Você, se tem uma resiliência mais baixa, vai continuar. Uhum. Mas o que eu posso ter feito diferente? Não era para ter sido dessa forma. Eu devia ter tentado Vou tal buscar algumas coisa. justificativas também, né? Vou atrás de outra alternativa. Será? Então, o teu tempo de processamento E de permanência nesse estado, ele é muito maior. mais longo do que a pessoa que é mais resiliente. O que não quer dizer que vocês dois, ou que nós duas, não tenhamos sofrido. Ok. Tá? Então, assim, ó, sofreu, foi doloroso, só que uma falou, tá bom, já foi, deixa pensar, deixa falar, deixa agir, próximo step. Voltei para minha condição normal e aquilo já não me causa tanto sofrimento. Não quer dizer que não seja importante. Quem tem a resiliência mais baixa vai ficar maturando aquilo, vai ficar... Lu, eu posso ser resiliente para uma situação e não resiliente para outras? Pode. Inclusive dentro da empresa mesmo, que é esse o contexto que a gente está trabalhando aqui nesse episódio. Dependendo do grau de emoção que esteja envolvido naquilo... Então, eis aí um gancho essencial. Exatamente. Qual é o peso que eu dou Pra emocionalmente para aquela situação que eu estou vivendo? Exatamente. Por isso que o pensamento e a emoção são importantes de serem reconhecidos. Então, na primeira parte desse episódio, a gente fala sobre isso quando a gente fala de saúde mental. Reconhecer que emoções estão envolvidas e como eu interpretei isso, quais foram os pensamentos que fizeram essas emoções surgirem, pode determinar o meu nível de resiliência para diversas situações. Então, Lu, tem alguém que... Vamos voltar para essa situação. Você está lá sofrendo. Talvez se você parar para mudar um pensamento, você volte para o teu estado normal mais rápido. O problema é que os pensamentos ficam em torno do justificar a condição emocional que você colocou naquilo. Então, fica. Em outras empresas eu consegui. As pessoas podem dizer que eu não sou boa o suficiente para isso. É a primeira vez que não dá certo. Pronto. Aí você entra numa cadeia de pensamentos que te aprisionam. Então, é como se o bonequinho ainda tivesse deitado. Ele ainda não tivesse voltado. Ok. Aí, toda vez que você tenta voltar, o Ele pensamento... perdeu ar. Aí ele não consegue de volta, ele murchou. Exatamente. Porque a base dele é pesadinha, então isso faz com que ele
Pronto. Quando tem a mute. quantidade normal, adequada de ar, que seria a saúde mental regulada, Ele ele volta. consegue bater, vai e volta. Sem essa sem esse ar adequado, o nível de ar adequado, ele murcha e fica. não consegue E às voltar vezes com facilidade. ajustar, tipo, tapar um buraco que tava vazando ar, faz ele voltar. Ah, Lu, mas tem que voltar rápido, o tempo de volta é o que garante se eu sou mais ou menos resiliente. Eu vou te dizer que por experiência, e agora não posso até ir buscar uma pauta científica para sustentar essa afirmação, mas agora eu vou falar por experiência de clínica e de acompanhar as pessoas. Ser mais ou menos resiliente está menos relacionado ao fato da velocidade com que eu volto ou do parecer não me abalar tanto com aquilo. Está menos relacionado a isso e mais relacionado ao reconhecer a forma como eu me sinto em relação àquilo. Ótimo. E reagir de forma proativa e positiva. Porque eu posso até ser resiliente, mas voltar reagindo de uma forma negativa. É aquela que volta para brigar. O João Bobo, ele volta para a posição original. Ele não volta socando a pessoa que está na frente mas dele. dependendo de como ele foi, ele volta e pá! Se você está na frente, é um problema seu. Aí, Hashtag desabafo. É isso. Tadinho do João Bobo. Mas vamos para um Muay Thai. Vamos pra Procura aí uma válvula de escape, querida, para toda essa energia acumulada. Exatamente. É para que a gente seja, é o que a gente chama de ecológico na PNL, né? Para que a gente assegure que todo o ambiente é saudável. Porque senão é ilógico. Eu saio de um pico de estresse, volto e sou o causador do estresse do outro. Aí pronto. Gente, é uma cadeia. Já prestou atenção? Gente, com certeza você tá fazendo uma leitura mental do tipo assim, ih, rapaz, já vi esse negócio acontecer em algum lugar. Aí eu tenho uma dica incrível, segura essa dica aí, porque nós acabamos de usar essa técnica aqui. Galera, ao invés de você empurrar o coleguinha da escada... Não faz isso não. Botar o pezinho pra ele cair nessa sua volta. Puxar o tapetinho. Puxar o tapetinho. Você pode só imaginar. O cérebro não distingue o que é real do que é fantasia. Se você imaginou... Não virou realidade Não ainda. virou realidade. Aí você dá aquela pensada assim, podia. Vou fazer? Não vou fazer. Pronto. De forma consciente... Tome esta decisão e preserve o seu réu primário. Porque a gente discutiu aqui que não vale nem a pena ser preso, mas agora com nível superior. Ai, gente. Mas isso foi um exemplo importante, de verdade. E aí, o que fica aqui para mim? Que a resiliência, assim, de uma forma muito, muito popular, eu vou falar assim, né? Para quem tem pouca intimidade com essa palavrinha resiliência, é um filtro, né? E é um filtro individual. Porque isso é baseado na minha interpretação, da minha realidade, daquilo que eu vivo. Então, a gente, inclusive, se comparar com o outro, pode não ser o melhor caminho. Nunca Como é que a Lu consegue fazer isso e eu não? Então, a incompetência é minha, a falha é minha. E aí, a gente tem réguas diferentes, né? Vocês são pessoas diferentes. Então, não faça isso também, que isso não é legal. E possivelmente naquilo que o coleguinha é resiliente e você não é, tem algo que você é mais resiliente do que ele. E nem você está percebendo. Exatamente. Então, pare e pensa, se auto-observe. Mais uma vez, alguns segundos ali de uma respiração profunda, oxigena o cérebro e leva a gente a uma quebra de estado mental. Porque, às vezes, realmente, você é tomado pelas emoções, a raiva ali te coloca numa posição que pode, inclusive, te comprometer de alguma forma. Reconheça. Gente, assim, tem sido cada vez mais, acho que óbvio, claro, nítido, cristalino para mim. E pessoalmente, não só como psicóloga, não só como alguém que atua com RH, o quão importante é a gente nomear aquilo que a gente sente.
de chegar ao ponto de eu recentemente ter tomado a decisão de ter um caderninho mesmo, para escrever, assim, o que é que eu tô sentindo? Isso é alegria? Isso é felicidade? Isso é frustração? Por que que eu estou sentindo isso? O que que me levou a ter essa emoção? Existe uma outra forma de eu interpretar isso? E isso, sem dúvida nenhuma, vai me tornar alguém mais resiliente. E mais resiliente e menos afetada pelo meio. Então, é fácil? Não, não é. Inclusive, estou dizendo aqui que recentemente, muito, muito, muito recentemente, e aí foi uma... Como é que a gente chama? Uma resolução de aniversário. Então, tem exatamente, eu não sei que dia é hoje, 19, tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, porque eu não faço conta ao vivo, eu conto no dedo, todo mundo já sabe. Então, tem 6 dias que eu tenho feito esse exercício, e vou dizer que é um exercício extremamente frustrante. Frustrante por quê? Porque eu tenho 5 anos de academia, mais não sei quantos anos de pós-graduação, mais 38 de idade, mais 6 anos de terapia, 6, 7, 9 anos de terapia, e eu ainda tenho dificuldade de nomear aquilo que eu sinto. Mas é libertador, porque isso torna você menos vulnerável ao que está fora. Você tem um controle maior sobre aquilo que você sente. E dar o nome certo para essas coisas transforma o gato no gato, o leão no leão, o cachorro no cachorro. Não deixa nem maior e nem menor. E aquele ditado, uma gota faz, como é? Você está fazendo uma tempestade num copo d'água, perde o sentido se você começa a trabalhar esse lado de autoconhecimento. Que, mais uma vez, gente, o episódio número 1 da nossa saga foi falando sobre autoconhecimento. A primeira temporada a gente falou sobre a importância do autoconhecimento. E esse exercício é uma autopercepção. Então, eu trabalho a minha consciência para ativá-la. Porque em próximas situações, eu disse, opa, só um pouquinho, só que eu já olhei, eu percebo, eu sinto, sei dizer o que, sei como eu vou reagir, como se vai eu vou me reagir, machucar, exatamente. se não vai. E aí você consegue, inclusive, se defender. Não estou dizendo que só reagir por reagir, mas você consegue se defender. Sim, e evitar. Naquele melhor momento, melhor ficar calado? Eu preciso realmente responder? Como eu posso responder de forma mais adequada? E por que eu quero responder? É importante que eu responda? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas realmente não reagem e sofrem julgamento, né? Porque o ser humano é ótimo para julgar. A gente faz esse negócio numa velocidade da luz. E aí, o que acontece? Você diz assim, nossa, você ficou calada lá na reunião, né? Não falou nada. Entrou muda, saiu calada. Lembra daquele pensamento, né? Pensar, você pode pensar qualquer besteira que você quiser. Falar, matar não. Matar não. E aí... Mas, na verdade, naquele momento, para aquela situação, conhecendo você como se conhece, foi a melhor atitude, foi a melhor resposta. E a gente fala de tornar as coisas maiores do que elas são, mas o inverso ele também é muito perigoso. A incapacidade de você reconhecer o perigo, de você reconhecer a frustração, de você reconhecer a raiva, pode transformar um leão num gatinho. E se transforma num gatinho, você se aproxima daquilo que vai te causar sofre as muita consequências dor. disso. E depois que você sofre, aí eu não sei se é injusto, mas é reflexivo a gente pensar nisso. Quando a gente está passando por algum tipo de sofrimento, a gente busca acusar ou apontar alguém que causou aquela dor. Uhum. Porque a gente precisa inconscientemente disso. Mas se a gente faz esse exercício, né, que a gente está trazendo aqui hoje, de forma consciente, a dor ela é causada por você, não pelo outro. Porque a dor é uma interpretação daquilo que aconteceu.
Então, se o outro é capaz de te machucar de alguma forma, ou no nível muito extremo, é porque você deu esse poder a ele. Você interpreta, você associa que ele é capaz de te causar esse mal. Então, isso ao mesmo tempo que é filosófico e doloroso, ele é libertador. Porque isso tira do outro o poder de te machucar. Ah, Lu, então você tá falando que depois que eu fizer esse exercício, tá bom, o mundo... Eu vou Vai ficar sambar, cor-de-rosa vou sambar agora. na cara da sociedade. Não, você não vai sambar na cara da sociedade. Você vai continuar, porque as relações afetivas, elas existem, e sempre que alguém que está relacionado a uma emoção importante para você faz algo que vai contra aquilo que você espera, isso vai doer em você. Uhum. Só que é você que diz por quanto tempo isso vai doer. Não é ele que diz. Quem diz é você. Ok. Ontem eu estava conversando com um grupo de amigas no WhatsApp e a gente foi resgatar uma história de 1942. Uma história que eu tinha uma informação que estava guardada e que eu nunca trouxe essa informação. Nunca, nunca, nunca. Por algum motivo aleatório que eu não sei, estava lá distraída, eu entreguei essa informação. E eu sei que essa informação causou dor para uma pessoa que estava no grupo. E ela falou assim, nossa... Eu achei que já tinha passado, que eu nunca mais ia ficar chateada ouvindo, mas eu tô com tanto ódio, com tanta raiva, que se eu morasse perto dessa pessoa agora, eu ia lá e pá, 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 pá. A pessoa a quem ela associa essa dor não deve saber nem que a gente tá viva mais. Ah, ok. Faz muito tempo que esses grupos não se encontram, né? Uhum. Essa pessoa não deve nem saber da existência dessas outras. Nem deve lembrar dessa situação. O simples fato de eu ter colocado este ponto foi um gatilho para que essa pessoa sofresse. E aí eu lembro que eu escrevi no grupo assim, eu falei, desculpa a infelicidade de ter colocado, eu realmente era uma conversa descontraída, tava falando bobagem e não me dói, né? Uhum. Eu guardei porque eu sabia que doeria em alguém, mas não me dói. Então, achei que esse rolê já tinha passado e coloquei. E aí, eu falei pra ela, eu entendo, mas se a gente parar pra pensar, todo esse rancor e toda essa raiva que está direcionado a alguém não machuca essa pessoa. Quem que tá sofrendo? Um terceiro. Vamos lá, é a Luana que tá sofrendo porque está com raiva da Ana. A Ana nem sabe que a Luana existe. A Ana deve estar na praia, tomando uma gelada, e a Luana está em casa, remoendo um tema de 1945 e sofrendo. E mais, foi resgatar outros para fortalecer essa emoção. E aí eu falei, cara, entrega porque não é seu. E mais, o episódio que gerou tudo isso foi um episódio naquele momento ruim, mas que hoje trouxe para esta pessoa que sofreu com o que eu disse, amizades positivas, acolhimento, carinho, risadas. Se esse episódio ruim nunca tivesse acontecido, hoje essa pessoa não viveria essa experiência positiva. Então, não é culpa do outro. O outro fez o que ele tinha que fazer. Ele entregou o que ele tinha que entregar. O que você faz com isso e o peso que você dá para isso é o que determina a sua dor. Então, é meio filosófico, mas libertador. Ai, gente, hashtag, isso é tão TCC, por isso que eu amo. Saber que você tem o controle sobre isso. Você vai sofrer até o momento que você achar decidir que tem que sofrer. Enquanto você achar que o outro precisa consertar algo ou mudar algo para que você volte a ser feliz, o seu bonequinho, o seu João Bobo está sem ar, deitado no chão, esperando alguém lá. Não vai rolar, galera. Ninguém é capaz de fazer isso por você.
A única pessoa capaz de fazer isso por você é você mesmo. Quando tá muito ruim, muito ruim, muito ruim, ok, ai, Misael, e essa plaquinha Essas plaquinhas tá aí de bom, 5 até minutinhos. apertou aqui também. Quando tá muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, você pode buscar ajuda. Eu ia dizer isso, mas Quem que tem ajuda? algumas opções, alguns caminhos que você pode usar aí para te ajudar a trabalhar melhor a sua resiliência. Use Então, uma ajuda isso. profissional Suas é um forças, caminho. que a Suas gente já forças conversou. pessoais e virtudes. Espiritualidade, gratidão, esperança, persistência, Amor, amor, perdão, tá tudo Natal lá. tá chegando. Se você, em setembro, pensou em empurrar um coleguinha da escada, Natal tá chegando, pede perdão. em dezembro, escreve no caderninho, Hora pede de perdoar. perdão. Usa as suas forças, né? Suas forças de caráter. Vai atrás de relacionamentos positivos e saudáveis que possam te instigar a isso. Busca aquelas atividades e aqueles hobbies que te energizam. Cuida da tua saúde física, faz atividade física, tem uma noite de sono adequada. Olha tem com uma carinho o seu alimentação propósito. Exatamente. Celebra as Acolha pequenas a si conquistas. Todas as vezes, as emoções, elas não existem sozinhas. É só lembrado divertidamente. Nunca, 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 nunca o seu cérebro está com uma emoção só. Ele sempre tem todas juntas ao mesmo tempo. Uma vai estar pilotando. A sala de controle. Na sala de controle tem uma que está apertando o botão, mas as outras 4 estão ali do ladinho, lado. prontas para apertar o botão junto. Se você olhar para elas, elas vão estar cumprindo o seu papel. Então, verdade. aonde há felicidade, há tristeza. Há nojinho, há raiva. Aonde há raiva, há felicidade, há tristeza. Elas estão sempre juntas. Aonde a gente coloca a nossa luz, aonde a gente coloca o nosso olho, é aquilo que cresce. Vai crescer mesmo. E na pior das hipóteses, busque ajuda profissional. Um bom psicólogo, um bom psiquiatra, se houver necessidade. Eles não fazem por você, mas eles podem ser o teu botão de regulação. Eles podem ser aquela pessoa que vai ajudar você a reorganizar a sua forma de enxergar toda a bagunça. É verdade. E é importante a gente olhar isso dentro do contexto do trabalho. Empresas, RHs, observem isso com os seus colaboradores, com os times de trabalho, líderes que estão ali na linha de frente com as equipes de trabalho, né? Como é que você percebe cada membro do seu time em relação à resiliência? Já que vocês são conhecedores, por exemplo, da cultura organizacional, né? Já que a gente conhece ali o nível de estresse que é produzido no cotidiano daquele negócio, né? Então, como a Lu falou, uma coisa é que a gente sabe que sempre vai existir, é o estresse, a influência do meio ambiente que também nos coloca em movimento. Mas o excesso e a continuidade daquela alta frequência pode ser maléfica de várias formas. A gente falou disso na temporada passada, chegando a um quadro patológico de burnout, agravado por outros desdobramentos como ansiedade, depressão, pânico e daí para frente a ladeira abaixo. E a gente realmente trabalha ou pelo menos traz luz a esses temas para que as organizações olhem isso com muito mais cuidado. E você, profissional, também com autocuidado, com todas essas dicas aí, né, como protagonista, que a Lu compartilhou conosco. Só um recadinho final aí para as empresas, para a gente encerrar o nosso dia. Hoje a Perma tem um trabalho incrível com relação a isso, quando a gente fala, né, da parte de segurança psicológica, ou quando a gente fala da rede positiva nas organizações, que é o atendimento clínico, voltado para temas ou olhar organizacional. Isso. E se empresários ou RH forem estudar aí, né, o que performa nas empresas que são reconhecidas como as melhores empresas para se trabalhar, vocês vão ver que as ações voltadas para saúde mental, acompanhamento clínico e saúde física são as que performam ali no ranking das 5 mais, como ações que trazem para os colaboradores esse espaço e esse ambiente
para entregar o seu melhor, né, a sua alta performance, os seus melhores resultados de uma forma saudável e positiva. No Brasil isso não é tão comum, você vê que essas boas práticas, elas estão no Brasil, estão relacionadas a empresas multinacionais que trazem lá de uma fora outra cultura, né? Essa boa prática, mas esse é um investimento empresarial que vale a pena. Hoje, quando a gente olha, eu e você, né, todos os desafios que a gente tem nas mentorias, nas empresas que a gente apoia como RH, você vê que não é a ausência da competência técnica. A competência técnica, ela está lá. É a ausência do manejo das emoções, é a ausência do manejo do seu ego, e aí tudo bem que é bem psicanalítico, mas o ego, ele também está presente quando a gente fala da TCC, com outro nome, mas ele está lá. Se o ajuste for feito no indivíduo, o indivíduo está tecnicamente preparado para entregar os melhores resultados. Ele só não performa, ele só não entrega aquilo que deve ser performado ou entregue, porque existe um componente emocional, né? Um componente pessoal que impede que aquela entrega seja feita. Então, hoje, eu avalio que investir em capacitação técnica é jogar fora 50%, 60% da tua grana. Investir em desenvolvimento de competências comportamentais, em programas de segurança psicológica, em programas de saúde mental, ter um ROI, né, um retorno sobre investimento num prazo muito curto, muito alto para o teu negócio. Então, até porque gerar bem-estar assegura ali e propicia bons resultados. Então, ou fica a resultados dica. melhores. E por aqui a gente vai ficando no nosso segundo episódio. E na próxima quinta a gente volta aí com mais um tema polêmico e bombástico aí do seu melhor podcast. Fica com a gente e nos acompanha aí que vem coisa nova também. Beijo! Tchau, tchau!